Muscle memory. It's all in the mind. Memória muscular. Está tudo na mente. Muscle memory is a common phrase associated with the martial arts as well as in other sports, playing a musical instrument, riding a bike, or in the acquisition of any other psychomotor skill for that matter. It is a useful way of trying to understand what is going on through repetition of a set of muscular actions. That muscle or group of muscles will eventually react to a stimulus in a predictable and reliable way. It is as if those muscles have remembered what to do and the movements become automatic without the need for conscious control. Unfortunately, the phrase muscle memory grates on me a little. It may feel as if your muscles just know what to do all by themselves and you aren't consciously sending them messages to contract or relax at a given moment, but your unconscious brain is working very hard to tell your muscles what to do in any given situation. Clearly, memory resides in the brain, not the muscles. In my opinion, a more accurate phrase to describe what is happening is motor memory. We control all muscular movements in our bodies through the motor system, which basically consists of the brain, neurons and their synapses, and the somatic muscles. If you want to move a part of your body, your brain sends a signal down the appropriate neurons to the appropriate muscle or muscles, and the muscle contracts to move the required limb. Repetitive patterns of movement, such as walking or cycling, eventually become unconscious actions, though we are still being continuously controlled by the brain. Memória muscular é uma frase comum associada às artes marciais, bem como em outros esportes, tocando um instrumento musical, andando de bicicleta ou na aquisição de qualquer outra habilidade psicomotora. É uma maneira útil de tentar entender o que está acontecendo, através da repetição de um conjunto de ações musculares. Esse músculo, ou grupo de músculos, acabará reagindo a um estímulo de forma previsível e confiável. É como se esses músculos tivessem lembrado o que fazer e os movimentos se tornassem automáticos sem a necessidade de controle consciente. Infelizmente a frase memória muscular me agrada um pouco. Pode parecer que seus músculos apenas sabem o que fazer sozinhos e você não está conscientemente enviando mensagens para contrair ou relaxar em um determinado momento. Mas seu cérebro inconsciente está trabalhando muito duro para dizer a seus músculos o que fazer em qualquer situação. Claramente, a memória reside no cérebro, não nos músculos. Na minha opinião, uma frase mais precisa para descrever o que está acontecendo é a memória motora. Controlamos todos os movimentos musculares em nossos corpos através do sistema motor que consiste basicamente no cérebro, neurônios e suas sinapses, e os músculos somáticos. Se você quiser mover uma parte do seu corpo, seu cérebro envia o sinal para baixo os neurônios apropriados para os músculos apropriados e o músculo se contrai para mover o membro necessário. Padrões repetitivos de movimento, como caminhar ou andar de bicicleta, acabam se tornando ações inconscientes, embora ainda estejam sendo continuamente controladas pelo cérebro. When we are learning a new skill, say for instance a new kata or a new type of kick, your movements may be clumsy and jerky, not at all like your instructor's movements. This is because your brain has not yet laid down a memory pattern for this movement. It hasn't recruited the appropriate motor units in the muscle and developed new neuronal and synaptic connections that enhance communication between the muscles and the brain. With repetitive training of the required skill, the necessary motor units in the muscles are recruited. Neurons and synapses are created to control these motor units, and a memory map becomes laid down in the brain, which enables the required movements to be evoked quickly and accurately when a stimulus is received. For example, you see a punch coming towards your head, stimulus, and before you know it, you have evaded and blocked it. You didn't think about it, it just seemed to happen automatically.
Well, it probably did happen automatically because it's a technique you've practiced over and over again. Your brain just executed to move below your conscious control, but rest assured it was still your brain controlling it. As a new memory map is developed in the brain, your execution of a particular technique, let's say that new kata or kick, becomes more fluid and natural, more precise and predictable. This is because your brain has better, more precise control of the necessary muscles needed to carry out the movement. Quando estamos aprendendo uma nova habilidade, por exemplo, um novo kata ou um novo tipo de chute, seus movimentos podem ser desajeitados e bruscos, nada parecidos com os movimentos de seus instrutores. Isso ocorre porque seu cérebro ainda não estabeleceu um padrão de memória para esse movimento. Ele não recrutou as unidades motoras apropriadas do músculo e desenvolveu novas conexões neuronais e sinápticas que melhoram a comunicação entre o músculo e o cérebro. Com o treinamento repetitivo da habilidade necessária, as unidades motoras necessárias nos músculos são recrutadas, neurônios e sinapses são criados para controlar essas unidades motoras e um mapa de memória é estabelecido no cérebro que permite que o movimento necessário seja evocado de forma rápida e precisa quando um estímulo é recebido. Por exemplo, você vê um soco vindo em direção à sua cabeça, estímulo, e antes que você perceba, você o evadiu e bloqueou. Você não pensou nisso. Parecia que aconteceria automaticamente. Bem, isso provavelmente aconteceu automaticamente porque é uma técnica que você praticou várias vezes. Seu cérebro apenas executou o movimento abaixo de seu controle consciente, mas tenha certeza de que ainda era seu cérebro controlando. À medida que um novo mapa da memória é desenvolvido no cérebro, sua execução de uma determinada técnica, digamos que novo kata ou chute, torna-se mais fluido e natural, mais preciso e previsível. Isso ocorre porque seu cérebro tem um controle melhor e mais preciso dos músculos necessários para realizar esse movimento. So how do we create these memory maps in our brains? Motor memory. There are 3 phases to motor learning, i.e. learning a new skill. Cognitive phase, learning a skill for the first time, requires a great deal of thinking. You have to be consciously aware of every single movement you have to perform. Think how mentally taxing learning a new kata is. Not only do you have to learn and remember the sequence of steps, you have to think about coordinating hand and foot positions, which way to look, which leg to place your weight on, which direction to turn. There's just so much to think about. During this phase, you go through a process of trial and error to determine which strategies help make the movement work better. Initial progress can be quite quick. Associative phase. You've worked out the best way to do the action, so during this phase, you fine-tune adjustments to make the performance better. Improvements are more gradual, and this phase may take a long time, still requiring a lot of conscious effort. We often perceive this as a long plateau phase in our training. Então, como criamos esses mapas de memória em nossos cérebros? Memória motora. Existem 3 fases para a aprendizagem motora, ou seja, aprender uma nova habilidade. Fase cognitiva. Aprender uma habilidade pela primeira vez requer muita reflexão. Você tem que estar consciente de cada movimento que você tem que executar. Pense em como é mentalmente desgastante aprender um novo kata. Não só você tem que aprender e lembrar da sequência de passos, você tem que pensar em coordenar as posições das mãos e dos pés, que maneira de olhar, em qual perna colocar seu peso, em que direção virar, há muito em que pensar. Durante essa fase, você passa por um processo de tentativa e erro para determinar quais estratégias ajudam a fazer o movimento funcionar melhor. O progresso inicial pode ser bastante rápido. Fase associativa. Você elaborou a melhor maneira de fazer as ações, então durante essa fase você ajusta ajustes para melhorar o desempenho.
As melhorias são mais graduais e essa fase pode levar muito tempo, ainda exigindo muito esforço consciente. Muitas vezes percebemos isso como uma longa fase de platô em nosso treinamento. Autonomous phase. This is a phase where the memory map is complete and the actions become automatic and unconscious. It can take months or years of training to achieve this. This is why martial arts take such a long time to get good at. During the first two phases, a process of memory encoding is taking place. New neurons are being created and motor units in the muscles are recruited. These new neurons are fragile and susceptible to damage. This is why we tend to keep forgetting steps and movements we are learning and need reminding a lot when we first start. Several areas of the brain are active during this phase. During the final phase, the process of memory consolidation occurs. This is much more stable and less likely to degrade. Long-term structural modifications are made to the motor map, which prevents degradation. This is why once we've learned a skill, well, we tend not to forget it even if we don't practice it for years. For example, riding a bike. How can we enhance motor learning and motor memory? Fase autônoma é a fase em que o mapa da memória se completa e as ações se tornam automáticas e inconscientes. Pode levar meses ou anos de treinamento para conseguir isso. É por isso que as artes marciais demoram tanto tempo para ficar boas. Durante as duas primeiras fases, um processo de codificação de memória está ocorrendo. Novos neuroníons estão sendo criados e unidades motoras dos músculos recrutadas. Esses novos neuroníons são frágeis e suscetíveis a danos. É por isso que tendemos a continuar esquecendo passos e movimentos que estamos aprendendo e precisamos lembrar muito quando começamos. Várias áreas do cérebro estão ativas durante esta fase. Durante a fase final ocorre o processo de consolidação da memória. Isso é muito mais estável e menos propenso a se degradar. Modificações estruturais de longo prazo são feitas no mapa do motor que evitam a degradação. É por isso que, uma vez que aprendemos bem uma habilidade, tendemos a não esquecê-la, mesmo que não a pratiquemos por anos, por exemplo, andando de bicicleta. Como podemos melhorar a aprendizagem motora e a memória motora? Feedback. There are two types of feedback occurring during learning. Feedback. Existem dois tipos de feedback que ocorrem durante a aprendizagem. Inherent feedback. You constantly give yourself positive and negative feedback about your performance and make corrections. For example, you notice that you lean forward to hit the pad, so you correct this by stepping forward a little. You learn to correct a wobble when you turn by placing your feet further apart. We can enhance our use of inherent feedback by having a clear picture of what we're aiming for so that we can compare our performance to an ideal one. Feedback inerente. Você constantemente dá a si mesmo feedback positivo e negativo sobre seu desempenho e faz correções. Por exemplo, você percebe que se inclina para frente para acertar a almofada, então você corrige isso avançando um pouco. Você aprende a corrigir uma oscilação quando se vira, colocando os pés mais afastados. Podemos melhorar nosso uso do feedback inerente tendo uma imagem clara do que estamos almejando para que possamos comparar nosso desempenho com um ideal. Inherent feedback is a very active process. You have to think critically about what you are doing. Videotaping can be a good way of helping us to improve our inherent feedback. O feedback inerente é um processo muito ativo. Você tem que pensar criticamente sobre o que está fazendo. A gravação em vídeo pode ser uma boa maneira de nos ajudar a melhorar nosso feedback inerente. Augmented feedback. This is when someone else gives you feedback about your performance. Our instructors regularly critique and correct our performance. This is good. It speeds up our learning. Listen. Feedback aumentado é quando outra pessoa lhe dá feedback sobre o seu desempenho.
Nossos instrutores criticam e corrigem regularmente nosso desempenho. Isso é bom, acelera nosso aprendizado, ouça. Endurance and strength training. Endurance training helps to protect the newly formed neurons that make up the developing memory map in the brain by upregulating the production of neurotropic factors, which prevent the degradation of the delicate new cells. The effects of strength training are seen in the development of new neurons in the spinal cord well before there are any noticeable changes in the muscles being exercised. This suggests that endurance, strength, and skills training are synergistic, enhancing the rate of motor memory encoding and consolidation. Treinamento de resistência e força. O treinamento de resistência ajuda a proteger os neuroníons recém-formados que compõem o mapa de memória em desenvolvimento no cérebro, regulando a produção de fatores neurotrópicos que impedem a degradação das novas células delicadas. Os efeitos do treinamento de força são vistos no desenvolvimento de novos neuroníons na medula espinhal bem antes de haver qualquer mudança perceptível nos músculos que estão sendo exercitados. Isso sugere que o treinamento de resistência, força e habilidades é sinérgico, aumentando a taxa de codificação e consolidação da memória motora. Visualization. Just visualizing yourself doing the techniques you are learning has been shown to help induce new neuronal activity that enhances your real performance of the skill. Daydreaming isn't a waste of time if it is focused on learning those skills you want to perfect. However you like to think about it, muscle memory or motor memory, it's all in the brain. If you think about skills learning as something that is happening in your brain rather than your muscles, then you can focus on things that enhance the process, such as visualization and inherent feedback. Of course, though, your skill level is going to be limited if your muscles aren't in good condition, so some endurance and strength training are also important, particularly as they have a synergistic effect in producing those all-important motor memory maps in your brain. Visualização. Apenas visualizar-se fazendo as técnicas que você está aprendendo mostrou ajudar a induzir nova atividade neuronal que melhora seu desempenho real da habilidade. Sonhar acordado não é perda de tempo se estiver focado em aprender as habilidades que você quer aperfeiçoar. Por mais que você goste de pensar sobre isso, memória muscular ou memória motora, está tudo no cérebro. Se você pensar no aprendizado de habilidades como algo que está acontecendo em seu cérebro em vez de seus músculos, então você pode se concentrar em coisas que melhoram o processo, como visualização e feedback inerente. Claro, porém, seu nível de habilidade será limitado se seus músculos não estiverem em boas condições, então alguns treinamentos de resistência e força também são importantes. Particularmente porque eles têm um efeito sinérgico na produção de todos os mapas importantes da memória motora em seu cérebro. You